Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wesley. Essa é mais uma videoaula da playlist de Físico-Química para o Enem e Vestibulares. E nesta videoaula discutiremos o conceito de óxido-redução, enfatizando sobretudo o conceito de NOx, número de oxidação. Conceito este que vai ser bastante importante, por exemplo, para que nós consigamos entender a eletroquímica e, sobretudo, também utilizar desse conceito para posteriormente ampliar o conceito e, sobretudo, o leque de ferramentas para balancear equações químicas. Beleza? Então vamos lá, sem dor de cabeça, devagarzinho, sem pressa. Quando a gente fala de uma reação de óxido-redução, é importante que vocês entendam que dentro de uma reação química, nós podemos ter dois cenários. O primeiro cenário no qual você pode ter um ganho de elétrons ou a perda de elétrons. Numa situação na qual você tem o ganho de elétrons, nós falamos que está havendo um processo de redução. E em contrapartida, quando você tem a perda de elétrons, você está tendo um processo aqui denominado como oxidação. Portanto, de maneira muito simples perde elétron, oxida, recebe elétron, reduz. E aí no contexto no qual você tem simultaneamente de um lado perda de elétrons e do outro o ganho de elétrons, nós temos aqui uma reação denominada como óxido-redução, beleza? E a reação de óxido-redução, basicamente, ela vai ser identificada pela variação do NOx, ou seja, o número de oxidação. Então aqui eu tenho uma reação, ó, o zinco sólido reagindo com 2 mols de hidrogênio, com 2 mols de ácido clorídrico, perdão, aquoso, libera gás hidrogênio mais zinco metálico e gás cloro aqui aquoso, né? Gás cloro não, perdão, Cl2, desculpa. E aí, vocês estão percebendo que tem um números vermelhos em cima? Esses números que estão aqui em cima são os números de oxidação, que basicamente eles nos indicam o número de elétrons que o átomo perdeu ou ganhou. E aí, só por desencargo de consciência, guardem a seguinte regrinha. Perde elétron, oxida. Recebe elétron, reduz. Beleza? Então, usem a regra do porre para facilitar a vida de vocês. E aí, nesse sentido, quando a gente fala de oxidação e redução, é importante que vocês entendam o seguinte. Na redução, há diminuição do número de NOx. Então, geralmente, quando a gente está falando de redução, o valor do NOx é sempre negativo. Ao passo que na oxidação, você tem um aumento do número de oxidação. Portanto, o número ele vai ser um inteiro positivo. Beleza? É importante ainda assim enfatizar aqui, gurizada, que os elementos mais eletronegativos, eles tendem a sofrer redução, e aqui não se recorde, a eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de atrair os elétrons do átomo vizinho para si, beleza? Peço desculpas porque estamos em época de eleição e os nossos digníssimos vereadores e prefeitos não entendem que é chato pra caramba esses barulhos de fundo. Mas desculpas. Os elementos menos eletronegativos, eles tendem a sofrer oxidação, beleza? Então nós temos aqui alguma situação na qual alguns elementos químicos eles possuem o NOx fixo. Exemplo, hidrogênio. O hidrogênio ele tem um NOx fixo que é igual a mais 1, beleza? Porque ele tem uma tendência de perder elétrons. Entretanto, contudo, todavia, nós temos uma exceção. Quando o hidrogênio está ligado a um composto binário metálico, isto é, o hidrogênio mais um metal, ele apresenta um NOx igual a menos 1. Então guardem essa informação, beleza? Em um composto binário envolvendo hidrogênio e um metal, o NOx do hidrogênio é igual a menos 1.
O oxigênio, por sua vez, ele apresenta um NOx igual a -2, tá? Porque ele tem uma tendência natural de receber elétrons para si, tá? Ele é mais eletronegativo, por exemplo, quando comparado ao hidrogênio. Entretanto, porém, contudo, todavia, nós temos algumas exceções, como por exemplo os peróxidos, no qual o oxigênio ele vai ter um NOx igual a -1. Outra exceção é nos fluoretos, que o oxigênio ele pode ter um NOx igual a +2 ou +1, beleza? E, só por desencargo de consciência, nos superóxidos ele tem um NOx igual a meio, -0,5, beleza? E aí tem alguns elementos que eles apresentam um NOx fixo, tá? Então, por exemplo, elementos da família 1A, 2A, 6A, 7A, eles apresentam respectivamente os seguintes NOx. Na família 1A, NOx igual +1, 2A, +2, família 6A, -2 se é direita, e na 7A, -1 se é direita também, beleza? E aí nós temos uma trinca importante que vocês têm que guardar, que é esse daqui, o Ag, o zinco e o alumínio, tá? Que eles apresentam NOx fixos nesses valores, belezinha? Outra coisa importante a ser trazida é que quando a gente está falando, por exemplo, de uma substância simples, isto é, uma substância formada por apenas um único tipo de elemento, como esses casos aqui, o NOx é sempre igual a 0. Guarda essa informação, beleza? Entretanto, a gente pode ter alguma situação na qual você tem elementos que apresentam um número de oxidação variável. E para isso, a gente vai ter que calcular esse NOx. Então vamos lá, pegar esses exemplos. Quando a gente está falando de uma molécula neutra, é importante que vocês entendam que o total das cargas sempre vai dar 0. Então vamos lá, vamos pegar essa molécula aqui. Nós sabemos que o sódio está na família 1A, então ele tem um NOx igual a +1. O oxigênio, nós sabemos que ele tem um NOx igual a -2. E aí, nesse sentido, o que a gente precisa fazer? Ó, eu tenho 2 sódios, então eu tenho que pegar o valor do NOx, que é +1, e multiplicar por 2, beleza? E esse -2, que é do oxigênio, eu tenho que multiplicar pelo 4, porque eu tenho 4 átomos de hidrogênio aqui. Belezinha? De maneira qual você vai ter que, somando todos esses NOx aqui, eu tenho que ter igual a 0. Então, 2 vezes 1 vai dar 2. 4 vezes -2 vai dar quanto? -8. Logo, você tem aqui essa equação que você pode montar, e nós encontramos que o valor do NOx do enxofre é igual a +6, beleza? E aí, quando a gente fala de um íon poliatômico, isto é, uma molécula que apresenta carga positiva ou negativa, o que a gente precisa entender? Que o total das cargas é a carga do íon. Então vamos entender aqui com esse exemplo aqui do PO4 3-. Então você tem aqui que o NOx do oxigênio é -2. E aí você vai ter que fazer o quê? Tá vendo? Eu tenho 4 oxigênios, então multiplica, certo? E o resultado vai ter que dar -3. Logo, qual que é a sacada? X, que é o valor aqui do fósforo, que eu não sei, mais 4 vezes -2, que tem que dar -3. E aí nós fazemos só o rearranjo aqui do rolê, que vai dar +5, beleza? E aqui, só para a gente finalizar essa primeira aula, bem rapidinho, qual que seria o NOx do enxofre aqui? Então vamos lá. Eu sei que a somatória aqui vai ter que dar -2. Eu sei que o NOx do oxigênio é -2. Só que eu tenho 7 oxigênios, certo? Então vamos lá. Você vem aqui, ó, 2, 7, e você monta a equação. 2 vezes x, né, porque eu não sei o valor do enxofre, mais 7 vezes -2 tem que dar -2. Aqui vai dar -14, 2x menos 14 tem que dar igual a -2. Então você faz aqui a continha
e aqui vai ter que dar 6, beleza? E é isso. Se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva. Embora eu tenha colocado live aqui, é uma videoaula. E é isso. Um super beijo e até a próxima. Fui!